Imaginem um mundo onde todos falavam a mesma língua, sem barreiras, sem mal-entendidos, sem precisar de tradutor para pedir um café em outro país. Segundo textos antigos, houve um tempo em que a humanidade usou essa união para um projeto audacioso: construir uma torre que chegasse até o céu, um monumento à sua própria glória. Mas o que aconteceu a seguir mudou o curso da nossa espécie para sempre, espalhando-nos pelos 4 cantos da terra e dividindo-nos em milhares de vozes diferentes. A Torre de Babel foi um evento real, um momento histórico que aconteceu de verdade, ou é apenas uma metáfora poderosa sobre a arrogância humana e os nossos limites? Hoje, nós vamos escavar fundo na história, na arqueologia e até na ciência, para desvendar os segredos por trás de um dos mitos mais famosos da humanidade. Será que a inspiração para essa história ainda existe em algum lugar? Prepare-se, porque a resposta é mais surpreendente do que você imagina. A história da Torre de Babel é contada no livro de Gênesis, capítulo 11, logo após o grande dilúvio. A humanidade, que ainda era uma só família e falava uma única língua, migrou para o leste e se estabeleceu numa planície, na terra de Sinar, que hoje corresponde à região do Iraque. Lá, eles fizeram uma descoberta tecnológica revolucionária para a época. Em vez de usar pedras e argila, eles aprenderam a fabricar tijolos cozidos no fogo e a usar betume como argamassa. Isso permitiu construir estruturas muito mais altas e resistentes. E com essa nova tecnologia veio a grande ideia: vamos construir uma cidade e nela uma torre cujo cume chegue aos céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O projeto não era apenas sobre alcançar o céu, mas sobre criar um ponto de referência, um centro de poder para manter todos unidos e sob o mesmo controle, evitando a dispersão que Deus havia ordenado. O texto bíblico diz que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E ele viu ali um potencial perigoso, com uma só língua e um só povo. A Bíblia diz que nada lhes seria impossível. A ambição deles não teria fim. Então, para frear esse orgulho e cumprir o plano de que a humanidade povoasse toda a terra, Deus confundiu as suas línguas. De repente, ninguém mais se entendia. O pedreiro não entendia o arquiteto, que não entendia o fornecedor de material. O caos se instalou. A construção parou e os grupos de pessoas que falavam as mesmas novas línguas se dispersaram, cada um para um lado. A cidade foi chamada de Babel, que em hebraico vem da palavra Baal, que significa confundir. Mas aqui vem uma ironia fascinante para os próprios babilônios. O nome da sua cidade, Bábilo, significava algo completamente diferente: o portal dos deuses. A mesma palavra, duas visões de mundo opostas. Mas será que essa torre realmente existiu? A resposta é sim, provavelmente. A arqueologia nos leva para a antiga e magnífica cidade da Babilônia. Lá existiu uma estrutura colossal chamada Etemenanque. Esse nome, em sumério, significa a casa da fundação do céu e da terra. O Etemenanque era um zigurate, um tipo de pirâmide em degraus muito comum na Mesopotâmia, dedicado ao deus principal da Babilônia, Marduk. Esse não era um templo qualquer. Em sua versão final, reconstruída pelo famoso rei Nabucodonosor II, por volta de 600 a.C., o Etemenanque tinha uma base quadrada de cerca de 91 metros de lado e atingia uma altura estimada também em 91 metros. Para a época, era um verdadeiro arranha-céu, uma estrutura que dominava a paisagem por quilômetros. Era composto por 7 andares, cada um de uma cor diferente, e no topo ficava um santuário azul, simbolizando o céu. Agora,
Vamos conectar os pontos. Foi durante o reinado de Nabucodonosor que os hebreus foram levados como prisioneiros para a Babilônia, no que ficou conhecido como o exílio babilônico. Imagine esses cativos, vindos de Jerusalém, uma cidade com um templo muito mais modesto, chegando à Babilônia e dando de cara com aquela torre gigantesca, um símbolo do poder e da religião que os havia subjugado. É muito provável que eles tenham visto o Etemenanque como o ápice do orgulho e da idolatria pagã. A Torre Real, construída com o trabalho forçado de povos conquistados, teria sido a inspiração perfeita para a história bíblica da Torre de Babel, uma crítica poderosa à soberba do Império Babilônico. E qual foi o fim do Etemenanque? Com o tempo, a torre se deteriorou. Séculos depois, quando Alexandre o Grande conquistou a Babilônia, ele ficou tão impressionado que planejou reconstruí-la em toda a sua glória. Ele chegou a demolir grande parte do que restava da estrutura para começar do zero. No entanto, Alexandre morreu antes que pudesse concluir seu projeto, e as ruínas do Etemenanque foram abandonadas, deixando para trás apenas a sua fundação, que pode ser visitada até hoje no Iraque. A torre que queria unir o mundo acabou, ironicamente, se tornando um monte de entulho. Mas se a confusão das línguas não foi um evento divino instantâneo, como a ciência explica por que falamos milhares de idiomas diferentes hoje? A resposta está na linguística comparada. As línguas estão vivas. Elas nascem, evoluem e, às vezes, morrem. Quando um grupo de pessoas que fala o mesmo idioma se separa geograficamente, com o tempo, a língua de cada grupo começa a mudar de forma independente. Pequenas alterações na pronúncia, no vocabulário e na gramática vão se acumulando ao longo das gerações. Depois de séculos de isolamento, essas variações se tornam tão grandes que as pessoas dos dois grupos não conseguem mais se entender. Eles estão falando duas línguas diferentes, embora originadas da mesma língua-mãe. Pense no latim. Era a língua do Império Romano. Com a queda do Império, as diferentes regiões da Europa ficaram isoladas. O latim falado na Península Ibérica evoluiu para o português e o espanhol. Na antiga Gália, virou o francês. Na Itália, o italiano e assim por diante. Todas essas línguas são como netas do latim. Os linguistas criam árvores genealógicas para mostrar como as línguas se relacionam. A maioria das línguas da Europa e de partes da Ásia, por exemplo, pertence à grande família indo-europeia, que teria se originado de uma única língua ancestral falada há milhares de anos. E a pergunta de $1 milhão: existiu uma língua-mãe original, uma única língua falada por toda a humanidade, como sugere o mito de Babel? Essa é uma teoria controversa chamada de proto-mundo. Alguns linguistas acreditam que sim, mas é extremamente difícil de provar, porque estaríamos falando de uma língua falada há talvez 50 mil anos ou mais, e não há registros escritos. O que a história de Babel faz, de forma genial, é fornecer uma explicação simples e poderosa para um fenômeno complexo: a diversidade humana. Para os povos antigos, que encontravam culturas e línguas estranhas nas suas rotas de comércio, o mito oferecia uma resposta. Somos todos diferentes porque, um dia, nossos ancestrais foram arrogantes. Então, o que a Torre de Babel nos ensina hoje? A história pode ser lida de duas formas. Uma, como um alerta sobre a arrogância, a busca desenfreada pelo poder e a tentativa de desafiar os limites. A outra, de uma forma mais positiva, como uma celebração da diversidade. Talvez a maldição de Babel tenha sido, na verdade, uma bênção. A diversidade de línguas e culturas tornou a humanidade mais rica, mais criativa e mais resiliente. Cada língua é uma forma única de ver o mundo, um repositório de conhecimento e história. Hoje, de certa forma,
Estamos construindo uma Babel moderna, mas ao contrário, a internet, as redes sociais e, mais recentemente, as inteligências artificiais de tradução simultânea estão quebrando as barreiras linguísticas. Estamos, aos poucos, desfazendo a confusão de Babel, nos reconectando de uma forma que nossos ancestrais jamais poderiam imaginar. Será que essa nova união global nos levará a um futuro de colaboração e entendimento? Ou repetiremos os erros de orgulho e ambição dos construtores da torre, seja como um fato histórico inspirado numa torre real, ou como uma poderosa lição sobre limites e diversidade? A história da Torre de Babel continua a ecoar através dos milênios. Ela nos lembra que a comunicação é o que nos torna humanos, é a nossa ferramenta mais poderosa, mas também a nossa maior fonte de conflito. E a forma como a usamos define o nosso destino. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas viagens pela história. E conta pra gente nos comentários. Se o mundo voltasse a falar uma só língua hoje, isso seria bom ou ruim? Até a próxima!